você contratar um técnico, ainda mais um europeu, um cara que você nunca conversou com ele, sem ter um tete-a-tete, olho no olho. Eu acho que os dirigentes teriam que obrigatoriamente ir até lá. Não teria como você, à distância... Não no caso do Jesus. Mas o Jesus, em momento algum, quis voltar para o Flamengo. Esse é o ponto-chave. O Jorge Jesus, ele usou o Flamengo como um step. Deixou guardado na gaveta. Se amanhã eu levar um pé no traseiro, eu tenho o Flamengo me esperando. E o Flamengo falou, não vou esperar mais. Até porque o Flamengo deu a ele a pole position nessa corrida. E ele recusou. Ele não quis. Mesmo quando o Flamengo estava aqui ainda, os dirigentes do Brasil, e alguns sinais, digamos assim, foram enviados, ele não retornou. Ele, em momento algum, ele deu o sinal. Para não passar vexame. Mas eu não acho que passa vexame, não. Eu acho que o Flamengo trouxe um técnico, talvez até mais qualificado que o Jesus, só o tempo vai dizer. Um técnico que vai para o 10º país diferente, vai para o 11º clube dele, que não fez carreira em Portugal, fez carreira pela Europa, trabalhou na Itália, trabalhou na França, trabalhou na Suíça, ganhou alguns títulos não tão relevantes. Por exemplo, o Jorge Jesus, ele estava aqui se oferecendo no mercado. Essa aproximação com o Atlético é muito natural. O jogo entre Flamengo e Atlético em 2019 pelo Brasileiro, em Belo Horizonte, no Estádio Independência, foi visto no camarote por Jorge Jesus, ao lado do Ricardo Guimarães, do presidente do Atlético de então, era o Sérgio Sete Câmara, né? Se não me engano ele estava também, e até se especulava na época que ele seria o treinador, mas não houve nada. E aí ele ficou tão oferecido aqui que um dia o Flamengo ficou sem o Abel pediu demissão, Abel Braga, e o Flamengo pensou, tem o Jorge Jesus que estava por aqui. E foram buscá-lo e deu certo. Né? Eu acho natural até que ele volte ao Brasil, se ele voltar para o Atlético ou para qualquer outro clube. Acho que ele é uma opção muito melhor do que qualquer outro técnico que esteja no mercado, aquele brasileiro. Apesar de ter fracassado retumbantemente nessa fase agora de volta ao Benfica, né? É verdade que classificou na Liga dos Campeões, mas a sua participação agora do Benfica está sendo vista como um fracasso, porque foram investidos cerca de 100 milhões de euros, contratações que ele pediu, o time ficou em 3º lugar no Campeonato Português, algo que não acontecia há 12 anos, foi a pior colocação do Benfica em 12 anos, atrás do Sporting, que foi campeão depois de 19 anos, que é o grande rival de Lisboa, atrás do Porto, em 3º, 9 pontos atrás do líder, nem brigou pelo título para valer, né? Foi eliminado agora da taça da Taça de Portugal, enfim. Mas ele na minha opinião, o Jorge Jesus é muito mais técnico do que qualquer técnico em atividade aqui no Brasil. Quem o contratar fará um grande negócio. A não ser que haja uma incompatibilidade, dificuldades de relacionamento, coisas que entre seres humanos são sempre possíveis, né, que podem atrapalhar um trabalho. Mas quando o Flamengo decide buscar novamente um técnico na Europa, e considera esse movimento quase que obrigatório, ou na Europa ou na Argentina, como foi buscar o uruguaio Cacique Medina, que estava na Argentina, agora o Internacional, porque não vejo opção aqui no mercado brasileiro, para a ambição que tem um time como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético, com o dinheiro que esses clubes têm investido, eu acho que não tinha outro jeito, os caras tinham que ir até lá. E o que aconteceu? Eles conversaram com o Paulo Souza, gostaram da análise que fizeram do trabalho dele em clubes anteriores, gostaram do contato, e ao contrário do Jesus, esse treinador desde o começo falou, eu topo trabalhar no Brasil. Ele viu o Flamengo e o futebol brasileiro como uma opção de mercado. O Jorge Jesus estava enxergando para o Flamengo, para o Brasil, como uma opção, assim, um step. Se furar o pneu, eu tenho um step. Se eu levar um pé no traseiro, eu tenho o Flamengo. Então ele ficou cozinhando o Flamengo. E essa cozinhada ganhou um tempero definitivo depois da derrota para o Porto. Quando ele sai derrotado, eliminado, e aí parecia que seria o fim, e aí sai uma nota dele com o presidente do Benfica, o Rui Costa, dizendo, não, estamos juntos, vamos continuar. Ou seja, ele continuava, ele queria a multa, e se não fosse demitido para receber na multa, ele ambicionava resistir até fevereiro, disputar a Liga dos Campeões, que eu acho que até é legítimo, ele tem todo o direito. Ele não é obrigado a falar, Flamengo, você me chamou, eu vou correndo. Agora, é bom lembrar que o Jorge Jesus saiu do Flamengo quando quis, no ano passado, não foi a atitude mais correta, ele ficou enrolando de um dia para o outro, falou, vou aceitar a proposta do Benfica, meteu o pé, levou a equipe dele, direito dele, foi paga a multa na época, e o Flamengo aceitou calado. Como agora os poloneses não estão aceitando calados. O Flamengo perdeu o Rueda para a seleção do Chile, numa situação muito semelhante. O Rueda enrolou, foi para o Chile. O São Paulo perdeu o Osório para a seleção do México. O Internacional perdeu o Eduardo Cudê para o Celta de Vigo. Dizem, inclusive, com remuneração inferior à do Internacional, ou seja, mirando o mercado europeu. Então, os clubes brasileiros, normalmente, eles perdem essas divididas. Então, dessa vez, parece que um clube brasileiro vai ganhar uma dividida com, não um clube, mas uma seleção europeia. E eu acho que isso é uma demonstração até de força do futebol brasileiro. O técnico do Palmeiras é um português, foi retirado lá do PAOK da Grécia, agora o Flamengo pode retirar um polonês, um português da seleção da Polônia, e acho que isso são bons sinais. E o Atlético, se contratar o Jesus, acho que vai fazer não só o óbvio, mas o que é melhor para ele, né? O único problema que eu acho que o Atlético pode ter é a questão da comissão técnica. O Atlético tem uma comissão técnica fixa e o Jorge Jesus carrega a sua tropa com meia dúzia, 6, 7 integrantes, né? 6 portugueses que trabalharam com ele no Flamengo, foram para o Benfica, e certamente ele vai querer trabalhar com esse pessoal. Ele não costuma abrir mão disso, né?
até o Fera, que é tão querido amigo do Vampeta. Na época, o Fera, para quem não se lembra, o Flamengo teve lá o Abel Braga pediu demissão. Aí teve 3 jogos. Fortaleza, Ceará e Fluminense. Aí esses 3 jogos foram com o Fera, que era auxiliar técnico, estava lá do Flamengo. Aí o Fera foi lá, ganhou 2 jogos, empatou 1, beleza, tudo bem. Contrataram o Jesus, teve Copa América. Durante a Copa América de 2019, chega Jesus. Aí trabalhou alguns dias no CT, fez o planejamento, chegam jogadores que estavam curtindo uma folguinha, aqueles que não estavam convocados, e começou o trabalho. Quando o Jesus chegou com a sua tropa lá no CT do Flamengo, foi oferecido a ele o Fera. Olha, temos aqui o Fera. Você não quer o Fera aqui para formar na sua equipe? O Jesus falou, não, obrigado, só trabalho com os meus. E o Fera ficou encostado. Vampeta, a Fera sou eu aqui. A Fera sou eu. A Fera sou eu aqui. E assim foi. Então, esse acho que é o único ponto que talvez o Atlético tenha que dar uma rebolada aí para contornar isso, né? Porque tem uma equipe de pessoas trabalhando, como isso será? Fora isso, eu não vejo nenhum obstáculo. Eu acho que o Atlético deve contratar o Jesus e vai ser bom para o futebol brasileiro tê-lo aqui de novo. Eu acho que se esse for o obstáculo, já está superado. Mas a gente vai falar sobre isso agora. Eu só queria lembrar o seguinte, eu sou obrigado a bater nisso, porque eu achei assim que os dirigentes que sempre se acharam acima do bem e do mal, eu não estou falando do time, eu sempre dividi aqui as coisas. O time do Flamengo... As pessoas. Claro, o clube, né? E o time no campo estava show. As pisadas de bola, a arrogância e a prepotência da diretoria do Flamengo, isso é uma outra conversa. Não podemos misturar o Bruno Henrique e o Gabigol com esses caras fazendo lambança nos bastidores. Não é isso que eu estou falando. Esses caras. Então, o que eles fizeram? Nós não estamos falando de uma diretoria que se acha a velhinha de Taubaté. Nós estamos falando de uma diretoria que sempre se achou nos últimos tempos top de linha. Certo? Somos o máximo e o resto é o resto. Não pode tomar um capote do Jorge Jesus viajando, ficando quase que implorando lá para ele topar e acertar a vida dele. É que pegou muito. Entraram muitos comentários nessa linha do Mauro. O Vampeta falou que queria esperar até 2035, lembra? Vamos esperar o Jesus até 2035. Mas o Mauro não. Mauro falou, até dia 30, você falou isso, sim, né? Sim. Até o dia 30 que é o segundo jogo. Né? Até o dia 30 no máximo, depois precisa se planejar. Você sempre falou isso, sim. Tá certo? Quer dizer... Então, mas eu também imaginava isso. Eu até falei aqui, vão levar o Jesus para ser vaiado no dia 30, lembra? Falei isso, né? Eu esperava que isso acontecesse. Agora, eles ficaram, não perceberam, antes de embarcar, que era, como o Mauro disse, vocês disseram aqui, era uma jogada do seu Jesus. Mas, Vanderlei, eu acho que aí tem um detalhe que, assim, eu entendo de uma outra forma. Eu não acho que eles foram buscar o Jorge Jesus. Eles foram buscar um técnico europeu português. E o Jorge Jesus era o nome obrigatório. Você tinha que tentar o Jorge Jesus. No momento que eles perceberam que o Jorge Jesus não dava sinais e que a resposta do Jesus sempre foi a seguinte para o Flamengo, a grosso modo: depende do Benfica. É o Benfica que resolve. Está nas mãos do Benfica. Ou seja, eu não peço demissão, eu não vou... E tampouco ele sinalizou, Flamengo, se você acertar com o Benfica um acordo triangular, eu volto para o Brasil. Ele sempre jogou a responsabilidade para o seu atual clube, que era o Benfica no momento. E paralelamente, ou até antes de conversar com o Jesus, o Flamengo já tinha conversado com o Paulo Sousa e com outros treinadores e outros representantes de treinadores, para justamente ter uma opção. Né? Ou seja, lógico que Jesus seria o primeiro nome. Acho que não só do Flamengo, de qualquer clube brasileiro. Se fosse a Portugal, eu quero um técnico português, com tamancos ou sem tamancos, eu quero o Jorge Jesus. Isso aí acho que seria opção número 1 de qualquer clube aqui do Brasil, pelo sucesso que ele fez. Mas pela relação, Mauro, pela relação... Só que o Jesus não quis. O Jesus ele fez igualzinho em 2020. Ele enrolou e viu o lado dele. Não, Mauro, pela relação de Flamengo com Jesus, tinha que você saber isso...